Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, famílias de vocês. Hoje nós vamos abordar questões bem interessantes, acho, da nossa disciplina. Então nós vamos abordar questões que estão presentes no bloco 2 e bloco 3 de vocês de conteúdo, tá? Que está organizado aí no NEAD. E o que são esses blocos, né? Primeiro, a gente vai trabalhar a importância da conduta ética no ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante para vocês, né? Ter uma conduta ética. E depois nós vamos entender um pouco o que são códigos de ética e o papel das comissões de ética nas organizações. Então, a gente vai trabalhar esses dois tópicos, né? Macros, né? Nessas duas disciplinas. O material já está disponível para vocês. E eu estou aqui mais para fazer uma introdução, um resumo e também uma facilitação, né, do entendimento de vocês sobre o conteúdo do material que está disponível para vocês. Então, pessoal, para a gente começar aqui um pouco, eu tenho uma pergunta. O que é conduta ética no trabalho? O que seria uma conduta ética no trabalho? Então, a gente pode dizer que uma conduta ética no trabalho se refere às atitudes que nós temos, comportamentos e decisões que respeitam valores morais e princípios de convivência dentro do ambiente profissional. Então, isso é muito importante a gente saber. Então, ser ético no trabalho não é apenas seguir as regras da empresa, né, aquele beabá que está ali, mas também é agir com honestidade, respeito, responsabilidade, justiça e empatia, né? Acho que a gente sempre se colocar no lugar do outro é importante. Às vezes até quando a gente toma um não, né, dentro do ambiente de trabalho, a gente fica meio chateado, né? Normal. Mas também quando a gente para e se coloca no lugar do nosso colega que teve que falar um não para nós, né? A gente às vezes acaba mudando a opinião. Então isso é importante a gente enxergar, né? Então vamos pensar em alguns exemplos práticos que a gente pode dizer sobre uma conduta ética no trabalho. Primeira coisa, ser pontual e cumprir com suas responsabilidades, respeitar os colegas, tratar todos, né, com dignidade, independente de hierarquia ou posição, né? Às vezes a gente acaba sendo ali um puxa-saco do chefe, mas com os nossos pares ou quem está abaixo com a gente acaba sendo grosseiro, sem educação, seco, né? Então isso também diz muito sobre a conduta ética nossa. Não se apropriar de ideias ou trabalhos de outras pessoas, né? Às vezes a gente acaba escutando uma coisa, pega, fala que é nosso e na verdade é de outra pessoa essa ideia, né? Então isso é muito ruim. Outro exemplo que a gente pode dar, que essa é muito importante. Denunciar situações de assédio, discriminação ou corrupção. Sempre que a gente vê algo ilegal, né, presenciar algo que não é, né, condizente com uma conduta ética, nós temos por obrigação de fazer a denúncia no setor correto, né, dentro das legalidades, dentro dos fluxos corretos, mas a gente nunca ser omisso, né? Acho que a omissão é algo muito ruim, né? E uma coisa importante é cuidar dos recursos da empresa como se fossem seus, né? Então a gente não usar papel demais, porque não é meu, é da empresa, ou sei lá, usar sabão, a gente vai no banheiro lá e acaba sendo gastão com as coisas que nós temos, ou até mesmo de matéria-prima, né? Assim, da empresa, a gente está numa indústria, a gente ficar gastando mais do que era necessário para produzir o produto. E nós, dentro do serviço público, né, às vezes ficar gastando mais do que precisa só porque está ligado ao setor público, né? Isso seria muito ruim. Então, esse conjuntinho de exemplos que eu dei reflete uma postura ética e profissional, que é algo hoje que é muito valorizado, tá? Então, pessoal, a ética não é só sobre o que fazemos quando somos observados, mas é muito mais que isso, tá? Ela é principalmente sobre o que fazemos quando ninguém está nos olhando.
sobre o que nós somos quando ninguém está vendo o que fazemos. Isso é o mais importante que eu quero que vocês gravem, tá? Então, pessoal, a gente pode falar agora também um pouquinho sobre o código de ética. O que seria um código de ética? Ele é um documento oficial que reúne princípios, valores, padrões, né, de conduta, né, que são esperados de nós, profissionais, dentro de uma organização ou de uma profissão. E ela serve como um guia de comportamento, ajudando a tomar decisões corretas em situações de dúvida ou conflito. Exemplo disso. Um código de ética pode proibir o uso de informações sigilosas para benefício próprio. Por exemplo, a gente vê muito isso, às vezes, nas comissões de valores imobiliários, o pessoal que vai trabalhar na bolsa de valores, e às vezes tem uma informação privilegiada que a empresa, por exemplo, da Petrobras, por exemplo, a Petrobras vai descobrir um campo novo de petróleo. Então, o pessoal que trabalha nesse setor ali sabe que vai ser noticiado isso e que isso vai, de certa forma, valorizar ainda mais a empresa. Então, eles vão lá e compram um monte de ação antes de chegar essa notícia. Então, às vezes, dentro dessas empresas, essas pessoas que trabalham com esse tipo de informação privilegiada não podem se beneficiar dessas questões da empresa, nem muito menos passar para terceiros. Uma coisa que a gente pode dar um exemplo de informações que a gente tem vídeo de conduta ética, a gente está vendo o caso das bets agora com jogadores, né? O tanto que está tendo problema com o jogador que trabalha essa informação antes, vai lá e não é ético, né? Então a gente está vendo no futebol muito isso. Um outro exemplo que a gente pode dar, que um código de ética pode colocar, ele pode exigir que o profissional mantenha postura imparcial e justa no atendimento ao público. Então, às vezes a gente sempre fala muito do médico, né, que atende impostos de saúde pública. A postura dele tem que ser igual para todos, independente se classe A, B, C, D ou E, assim, independente disso ele tem que atender da mesma forma. E também o código de ética pode nos orientar sobre como lidar com conflitos de interesses, uso de redes sociais, entre outros temas, né? Isso é uma discussão super atual, né? A gente está tendo o Supremo Tribunal Federal, isso são discussões, até que ponto as redes sociais hoje são éticas ou não, né? Como utilizá-la de uma forma ética, né? Então, a gente percebe muito isso, a gente percebe empresas usando a postura das pessoas dentro de redes sociais na hora de contratar ou não, ou até mesmo para demitir. Então, uma conduta ética, né, com código de ética bem definido, de comportamentos que a gente tem que ter perante a sociedade é bem importante. Então, pessoal, código de éticas existem em diversas profissões, tanto no direito, né, você vai ser um juiz, promotor, advogado, tem medicina, enfermagem, na área de educação também, contabilidade, administração pública, muitas. As profissões, né, os conselhos têm código de ética. Então, isso é muito importante de se seguir. E cada organização, né, cada órgão pode, sim, criar seu código interno, alinhando com seus valores e sua missão institucional. Então, é um documento muito importante. E derivando disso, nós temos o quê? As comissões de ética. Mas quem garante, né, que os princípios que a gente definiu no código de ética são seguidos? São as comissões de ética. Que são o quê? São grupos formados dentro das instituições ou conselhos profissionais para analisar a conduta, orientar os profissionais e, caso tenha algum probleminha ali, aplicar sanções ou encaminhamentos. Então, eles têm basicamente, algumas funções, que é promover a ética profissional, oferecendo orientações preventivas, comportamentais, né? Isso é bem importante. Analisar denúncias ou suspeitas de infrações éticas, né? A gente escuta sempre de conselho, assim, o que fica mais midiático sempre é de conselho de medicina, né? É bem constante, a falta de ética de profissional, ali, anestesistas, a gente já viu alguns casos acontecer. Então a gente tem sempre assim, o que é muito midiático é o que as posições dos conselhos regionais de medicina, né? E outra coisa importante, né, que uma comissão de ética tem é zelar pelo respeito ao código de ética da instituição, ou seja, fazer com que o código de ética que foi escrito seja realmente seguido. Então ela tem essa importância e essa função. Então, uma coisa que cabe, é importante a gente frisar é que o papel da comissão
antes de tudo, é educativo e orientador, buscando sempre o diálogo, o respeito e aprimoramento constante da conduta profissional. Né? Tudo aquilo que é educativo e orientador, às vezes acaba ajudando a não ter que depois fazer algo mais punitivo, né? Que é sempre muito ruim, né? Ninguém gosta disso. Então, pessoal, para a gente fechar esse raciocínio aqui inicial, queria dizer uma coisa para vocês, que sempre a ética está sempre muito relacionada ao bem-estar do coletivo. Então, é sempre isso que é importante. Então, a minha ação vai gerar um bem-estar coletivo, o que eu estou fazendo é bom para todos. E isso tem que ser sempre um pouco do que a gente tem na cabeça quando a gente está trabalhando com uma conduta ética, tá? Então, pessoal, era um pouco isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês aproveitem o material que está disponível. Prestem, né, atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, até mais.